muito bom dia, todo mundo que acompanha a gente aqui no canal do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Sou Felipe Bianchi, jornalista aqui da casa. Vamos recomeçar esse ciclo que acompanhou aí o nosso canal. Nosso canal promoveu esse ciclo durante todo o ano de 2023, né, uma espécie de balanço permanente das políticas de comunicação desse governo Lula 3. Né, e agora, 9 de fevereiro de 2024, vamos retomar esse ciclo aí. Já tem bastante assunto para a gente falar, né? A ideia, quando eu convidei a Rita, o André e o Jeremias, era discutir um foco mais nesse, vou até jogar aqui na tela para vocês, nesse PL, que amplia a concentração dos meios de comunicação no Brasil, né? Um problema histórico do país, agravado aí por esse projeto de lei. E no meio do caminho também teve essa notícia, que dessa vez é boa, né, sobre as rádios comunitárias finalmente poderem veicular aí publicidade oficial na forma de apoio cultural, algo que é uma demanda histórica da radiodifusão comunitária, fundamental para a sobrevivência dessa modalidade aí de comunicação tão importante para democratizar um pouquinho esse setor aí do Brasil. Né? Então, no fim das contas, a gente vai falar um pouco sobre essas contradições, né? O que esperar aí também desse ano. A gente tinha muitas expectativas do que poderia ser feito em 2023, as críticas acabaram sendo muito mais presentes do que os elogios, e agora a gente vai discutir um pouquinho aí o que esperar, e especialmente, como a gente tem aqui figuras importantes que pensam essa questão, mas também que acabam sendo figuras muito ativas na luta pela democratização da comunicação, né? A Rita Casaro, por exemplo, secretária de comunicação do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né? Que aglutina várias entidades nessa luta, para a gente pensar um pouquinho junto aqui o que a gente pode fazer para essa balança pender para o lado da democratização, da pluralidade informativa, da diversidade de meios, né? Sendo que a gente já começou o ano com uma porrada, né? Que foi essa lei aí que já foi sancionada. A Rita, o André e o Jeremias vão aprofundar mais aqui com a gente, né? Mas que basicamente permite aí que um grupo, que uma entidade, por exemplo, que tinha o limite de ter 6 TVs, o que já não é pouco, possa ter 20, né? Ou rádios, né? Então, vão explicar melhor para a gente aqui nossos convidados, mas já vou dando as boas-vindas a vocês. Saudar, antes de passar a palavra para a Rita, saudar os parceiros que estão retransmitindo aqui em tempo real, né? O Pão com Ovo, o próprio canal do FNDC e a TVT. Um abraço aí para o Rodrigo, parceiro de primeira hora nosso, que apoia aqui as transmissões do Barão de Tararé. Então, todos bem-vindos e bem-vindas, participem pelo chat, podem dar a opinião de vocês, na medida do possível a gente vai passando aqui para a nossa mesa remota, né, essas questões que vocês tiverem aí para contribuições, dúvidas, tudo mais. Então vamos começar aqui com a Rita falando aqui pelo FNDC. A Rita também é coordenadora do Barão de Tararé, vale a pena dizer, né? A Rita pode falar um pouquinho do que o FNDC, do que essas entidades têm não só pensado, né, produzido assim de crítica a esse PL, mas também o que a gente pode de repente fazer, né? Porque é um assunto, a gente já sabe que a política de comunicação já é um assunto que é difícil de a gente tirar da nossa bolha, que dirá de dizer o que a gente fazer, né? Com tanta coisa acontecendo no país, né? Mas tudo que acontece no mundo da política, a gente sabe que passa muito pela questão da comunicação, né? Então, vou passar a palavra para a Rita, seja muito bem-vinda. Então, 15 minutinhos para cada um dar um pitaco aí inicial, uma fala inicial, e depois a gente troca figurinha aqui entre nós. Sejam todos bem-vindos aí, Jeremias também, da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, e o André Pasti, meu amigo do Intervozes, professor da UFABC. Com você, Rita. Obrigada, Felipe. É uma alegria estar aqui com vocês, aqui na live do Barão de Tararé, em casa, portanto, né, no meu lar docilar aqui do Barão, para falar um pouco de como que o FNDC está vendo essa situação. Alegria encontrar o André e o Jeremias, meu companheiro de FNDC também, que tem sido uma referência importante, especialmente aí na pauta da comunicação comunitária, das rádios e TVs comunitárias. É um lutador aí incansável e com quem eu tenho aprendido muito sobre
esse capítulo aí da nossa luta pela democratização da comunicação. E o André além de tudo, eu descobri que o André é companheiro tricolor, então agora eu gosto ainda mais dele. Mas essa figura incrível que é uma referência importante na elaboração para esse tema, porque a gente milita, mas precisa de gente pensando, estudando, elaborando para a gente ir para os rumos certos. Felipe Bianchi, meu super companheiro aqui do Barão, um super quadro aí também já da luta pela democratização, e um profissional super competente que manda bala aqui na nossa comunicação do Barão. Bom, Felipe, você começou, você me deu um gancho aí, o país está pegando fogo, aconteceram inúmeras coisas desde 2016, o golpe, a eleição do Bolsonaro, toda a tragédia que nós vivemos atravessando uma pandemia e a tentativa de golpe de Estado em janeiro do ano passado, e agora, finalmente, uma investigação que está desenrolando tudo que se passou ali nos bastidores. A gente viu a tragédia ali acontecendo em Brasília, os atos de terrorismo, coisas que tinham acontecido alguns dias antes também, com tentativas de explosões, enfim, uma coisa tenebrosa, mas agora estamos descobrindo ali os bastidores e chegando nos mandantes deste crime, que é dos mais graves que se pode cometer, que é tentar derrubar o Estado democrático de direito. Tudo isso está muito ligado com o nosso tema aqui, que é a concentração da comunicação. Né? Se a gente tivesse, desde sempre, uma política de pluralidade, diversidade, democratização de verdade da comunicação, se no campo da radiodifusão, que é o que nosso foco aqui hoje, porque a gente tem todo o debate aí das big techs e da concentração da comunicação também aí no mundo digital, nas plataformas digitais, se a gente tivesse implantado o que está previsto na Constituição desde 1988, a situação já seria muito melhor, porque a gente tem capítulos importantes na Constituição que nunca foram regulamentados e, portanto, a coisa vem sendo empurrada. Só que agora a gente sofreu um retrocesso com a Lei 14.812, oriunda do PL 7 do ano passado, de 2023, que piora o decreto dos anos 60. Assim, piora o que estava previsto nas regras, inclusive anteriores à Constituição. E foi um choque. O FNDC trabalhou o tempo todo contra esse projeto, contra a aprovação desse projeto no Congresso, junto às duas casas, junto ao Senado especialmente, e depois a esperança restava em que o projeto fosse vetado pelo presidente Lula. Foram feitas, enfim, muitas comunicados, reivindicações, contatos, enfim, a coisa foi muito demonstrada para o governo, para a área de comunicação do governo, que isso seria um retrocesso absurdo, porque, como você explicou, se a gente tem uma cena de concentração da comunicação e você traz uma lei que permite as mesmas empresas terem ainda mais concessões, você piora o quadro gravemente. Então, a expectativa era que o presidente Lula vetasse esse projeto e, no entanto, ele sancionou, lamentavelmente, e ainda com aquele vídeo que deixou com uma cerimônia ali junto com o ministro das Comunicações, o ministro ali, uma cena constrangedora, porque aparentemente o ministro estava ali enganando o presidente, dizendo que aquilo ia melhorar a radiodifusão no Brasil, que beneficiaria, inclusive, as rádios e TVs comunitárias. Depois o Jeremias pode falar melhor sobre isso. E o projeto foi sancionado. Eu acho que o presidente poderia, se melhor assessorado, enfim, ali pela área de comunicação, ter vetado esse projeto e chamado uma discussão, com a participação da ABERT, inclusive, de todo mundo,
que, aliás, discussão essa que poderia ser um chamado para a segunda conferência de comunicação, que é uma reivindicação que nós fazemos no âmbito do FNDC, das suas entidades filiadas, mas de todo mundo que milita pela democratização da comunicação, que aconteça finalmente a segunda Confecom. A primeira foi lá em 2009, vamos lembrar, penúltimo ano do segundo mandato do governo Lula. Demorou um tempinho para acontecer, aconteceu, com muitas recomendações para melhorar a democratização, a comunicação no Brasil, visando a democratização. Praticamente nada aconteceu, e agora veio essa mudança aí na legislação que piora tudo. Bom, continuaremos aqui apontando os problemas disso, porque, embora a lei tenha sido aprovada, a gente precisa continuar discutindo, precisa continuar demonstrando e, sobretudo, fazer a ligação desse fato com o que com a democracia em geral no Brasil, com a luta por justiça social no Brasil, que é um ponto que, para mim, é fundamental. Comunicação não é assunto só para especialistas. Os especialistas contribuem muito estudando, produzindo conhecimento a respeito, mas comunicação diz respeito à cidadania. É essencial para que haja justiça, democracia, desenvolvimento com distribuição de renda, inclusão, preservação ambiental, para que esse país avance no rumo certo. Democratizar a comunicação é fundamental. Então, temos que continuar discutindo isso. Além disso, a legislação afronta a Constituição. Isso está sendo estudado, porque o artigo 220 lá da Constituição diz que a radiodifusão não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio. Se você já tem uma situação de concentração e amplia ainda, você afronta esse princípio básico, que aí vem a discussão, não foi regulamentado, etc, etc. Mas é um ponto, deve ser questionado. Tem sido estudada a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Direitos Humanos já aprovou uma recomendação ao Ministério Público Federal para que faça isso, para que acione a justiça contra a legislação, porque afronta a Constituição. Então, isso foi um esforço coletivo lá no Conselho. O FNDC tem assento representado lá pelo Admilson Ferro, o Greg, nosso coordenador geral, e o Greg, juntamente com os companheiros e companheiras, articulou essa demanda e, enfim, um horror. E a gente precisa, tentando ser um pouco poliana, essa coisa que é tão exagerada, eventualmente pode ser aí um passo, um gancho para a gente retomar a discussão e deixar claro que é necessária a democratização, que é necessária uma mudança nisso, é necessário ter uma conferência ampla para voltar a debater o assunto. Então, aí e expõe isso, de certa forma, por outro lado, expõe as nossas dificuldades de avançar nesse campo, né? A gente passou pelos governos do PT, passou por todo esse período aí tenebroso. O presidente Lula, lá no período que ele não estava no governo, reconheceu que era preciso mexer nisso, e não. Mas agora eu reconheço que deve ser difícil mesmo. Eu não queria estar na pele do presidente Lula. Não é isso. Agora, precisa, é fundamental. Eu acho que ele sabe como isso é. O presidente Lula, talvez melhor do que qualquer brasileiro, sabe como isso é importante. Porque ele sentiu ali na pele, na vida dele, em coisas para além da prisão, enfim. Então, é tempo da gente avançar nisso. E avançar em outras coisas, né, Felipe? O Jeremias vai comentar aí essa boa notícia em relação às rádios comunitárias, mas a gente está aqui à espera de um projeto de Estado que multiplique as vozes no Brasil, né? Que promova o incentivo à mídia independente. Não é para beneficiar
a galera da mídia independente, que é muito mais legal do que a galera da mídia corporativa. Não é por isso, não. É para ter um projeto de Estado que garanta a diversidade e pluralidade na comunicação em todo o Brasil, valorizando as regiões, trazendo o que é importante para o povo brasileiro, enriquecendo a comunicação, a cultura, a educação do país. Isso é um projeto de Estado que tem que ser colocado em marcha, tem que começar, não vai resolver de hoje para amanhã, mas tem que começar, não pode ficar fazendo de conta. Aquela galera ali da mídia independente, vamos tocando que eles são gente boa, na hora que a gente precisa, inclusive, eles se viram. Não pode ser assim, precisa pensar como dirigente de Estado nesse campo. Eu não estou pedindo para ser bacana e bonzinho, não, estou pedindo para pensar no país. Então, é isso. O que mais? Enfim, acho que não sei se meus 15 minutos estão chegando aqui. Esqueci de 4 minutinhos, se quiser fazer uso, Rita. Senão também. Enfim, mas é isso. Só resumindo, foi é um retrocesso, precisa ser revertido e precisa ganhar o debate público. Não só esta lei, como a questão toda da democratização da comunicação como uma pauta essencial para melhorar as condições de vida no Brasil e consolidar nossa democracia. Já que eu tenho aí 3 minutos, lembrei de uma coisa que a nossa companheira Ana Miel que vem ressaltando muito. Uma das mudanças lá que a lei é um texto curtinho, abre a farra do boi e tem o detalhe lá que chamou a atenção das pessoas, que libera para empresas unipessoais, sociedades unipessoais requererem a concessão. E todo mundo ficou, mas que coisa estranha, não sei o quê. A Ana Miel que mostrou o endereço dessa possibilidade, né? Num artigo que ela escreveu e na participação dela no Vozes pela Democracia, o programa do FNDC da semana passada, fazendo aqui uma propaganda, é assim, você já tem a TV brasileira tomada por programas de pastores. Aqui não se trata de ser contra religião nenhuma, nem as religiões evangélicas, nem as religiões de matriz africana, nem qualquer tipo de isso é fora o íntimo das pessoas. O Brasil é um Estado laico com liberdade plena de culto. Então, isso não tem nada a ver, mas não pode a concessão pública, que é responsabilidade que pertence à sociedade e é responsabilidade do Estado administrar essa concessão, fazê-la da maneira correta, não pode ser usada para arrecadação de dinheiro, para todo tipo de conteúdo e de uso que contradiz o que está pensado na Constituição. E, com isso, facilita, inclusive, para que se multiplique com esse uso individual. Enfim, agora eu cheguei nos 15 minutos. Obrigada, Felipe. Obrigado a você, Rita. Acho que deu para ter um panorama interessante. Inclusive, fez sucesso o seu corte, né? Falando sobre essa questão do que a democratização da comunicação significa, né? Depois eu vou recuperar aqui para a gente repercutir nas redes do Barão. Vou passar a palavra para o André do Intervozes, professor da UFABC. O André tem uma pesquisa, tem várias pesquisas, na verdade, né? Um processo, né, André? Uma pesquisa bem interessante, justamente sobre esse cenário de concentração midiática e da questão da regulação do setor, não só no Brasil, mas também na América Latina, né? Apesar das dificuldades, muitos países da América do Sul, da América Latina, enfrentaram, de certa forma, esse tema de uma forma muito mais ativa que o Brasil, né? Tem países que aprovaram leis que, inclusive, dão conta de pensar essa distribuição, né, do espaço, né? No caso, o termo técnico é o espectro radioelétrico, né? Que é para onde circulam aí essas ondas, né? E o Estado é quem gerencia isso, né? No caso aí dessas concessões que a gente tem falado aqui, que isso vai ser, a concentração vai ser ampliada, é isso, né? São os mesmos agentes assim que têm muito dinheiro ocupando boa parte desse espectro. Isso significa que não tem espaço para quem não tem grana, não tem como entrar nesse jogo, né? Aí também entram as rádios
não só comunitárias, mas rádios, por exemplo, que é uma demanda muito atual, de rádios indígenas, quilombolas, educativas, né? Tem todo um debate que precisa ser feito, que a gente, ao invés, já é ruim, é isso que a gente está colocando aqui. Já é uma distribuição totalmente desigual, né? E está ficando pior com a aprovação dessa lei. Então, vou pedir para o André falar um pouquinho sobre isso, e se puder também traçar um paralelo com a realidade dos países vizinhos, para a gente ter uma noção também do atraso que representa aí essa lei, seria bacana para o pessoal de casa também ter uma compreensão dos problemas do Brasil em perspectiva, né? Que são problemas graves nossos aqui, que tem exemplos. Não estamos falando de países necessariamente de primeiro mundo, super desenvolvidos, países que enfrentam esse tema e que a gente aqui está ficando, como já nós aqui desse movimento pela democratização da comunicação falamos há muito tempo, na vanguarda do atraso, né, André? Se você puder falar um pouquinho, boas-vindas, faz tempo que eu estou querendo receber você aqui, então seja muito bem-vindo. Uma alegria imensa, Felipe, alegria, Jeremias, Rita, estar aqui com as minhas referências, pessoas queridas. Claro que Felipe muito mal acostumado, aí, então mando saudações tricolores. Felipe estava acostumado demais aí a nos vencer, mas recentemente estamos conseguindo reverter um pouquinho, né? Eu queria dizer que a gente, claro, né, numa semana de uma agenda intensa, como disse a Rita, né, politicamente, mas que é fundamental que a gente consiga olhar para a contradição que o governo desenhou desde o início, né, quando nomeia o Ministério da Comunicação, entrega o Ministério da Comunicação, sinalizando que ia abrir espaço para esse campo que tem uma agenda de concentração, né? Então, o Ministério das Comunicações do Brasil está nas mãos, a gente, né, vale lembrar, de um partido que é um partido com muitos radiodifusores, né, com muitos donos da mídia, políticos donos da mídia. E isso, apesar de ter uma agenda dentro do governo, né, em disputa pela sociedade, pelos setores mais progressistas desse governo de coalizão, sobretudo na agenda da política digital, né, enfim, no tema da regulação das plataformas e alguns espaços onde esse debate pode avançar mais. No tema da radiodifusão, né, da TV, da rádio, isso não se desenha, né? Eu acho que esse projeto de lei ter sido sancionado sem ter sido vetado e sem ter uma ampla participação social em debate, né, que é o que a gente gostaria, revela um pouco dessa contradição do que significa, de fato, entregar esse ministério, entregar esse debate da comunicação e da radiodifusão para esses setores, né? E aí isso vai aprofundando algumas tendências. Eu acho que o projeto é uma lei curta, né, de uma página. A Ana Miel que revelou, né, eu deixo o convite para todo mundo ler o texto, né, que ela publicou em Outras Palavras, e assistir a live da semana passada da FNDC com o Lalo, né, foi muito boa, e em que, né, esse debate está bastante bem conduzido sobre o que significa esse projeto especificamente, né, nessas 3 dimensões: aumentar o limite de concentração de propriedade da TV, das rádios, e também essa permissão, essa facilidade maior, sobretudo para os pastores, né, o televangelismo avançar com mais facilidade na legalização dessa mídia religiosa, que a Rita disse uma coisa que eu acho fundamental, né? A mídia religiosa não seria um problema, mas a gente tem um problema real, que a gente só tem uma mídia de pensamento único religioso, né? A gente não tem a diversidade das expressões religiosas, mesmo cristãs, presentes na mídia, né? Então a gente tem uma mídia, no nosso último levantamento, a gente tinha aí dos 50 veículos de maior circulação, né? De poucos donos, 9 eram vinculados a líderes religiosos, todos cristãos e todos numa agenda conservadora, né? Numa agenda religiosa conservadora. Então, a gente vai tendo menos vozes, menos diversidade, menos pluralidade religiosa também, né? Nesse desenho do que enfim, você hoje acessar o que é produzido pela comunicação no Brasil. O Felipe disse sobre a América Latina, acho
acho interessante, inclusive para fazer uma ponte com o Jeremias sobre o que foi aprovado no Brasil, a gente saber que a gente tem países vizinhos nossos aqui que têm fundos públicos de financiamento por edital de mídia comunitária, inclusive de mídia comunitária insurgente, né? A gente tem, imagina, uma televisão aberta na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, que é a Barricada TV, que é uma TV de uma fábrica ocupada, né? De trabalhadores que ocuparam uma fábrica e que organizam uma TV que foi organizada e foi financiada nos seus equipamentos, nos seus programas, tudo por editais públicos, quer dizer, uma concepção de Estado, como disse a Rita, de ter o Estado como um grande apoiador do fomento à diversidade e à pluralidade, para além daquilo que é comercial, quer dizer, não é só para garantir a existência dessa mídia comercial. O Felipe dizia sobre a divisão desse espectro radioelétrico, né, esse espectro que é limitado e onde os canais existem. A gente tem na América Latina várias legislações, né, no Uruguai, na Argentina, no Equador, na Bolívia, que dividiram, que estabeleceram primeiro um princípio de divisão desse espectro, onde havia uma reserva de pelo menos 1/3 desse espectro para a comunicação pública, né, hoje bastante em ataque em vários desses países, e 1/3 para a comunicação comunitária e dos povos originários, enfim, o que, por exemplo, se a gente olhar para o que foi a resistência ao golpe na Bolívia, foi fundamental, né, ter essa radiodifusão fortalecida no território, com um vínculo com outra concepção que não a comercial, daí 1/3 para a comunicação comercial. A gente aqui não fez esse avanço, né, naquela onda, né, dos anos 2010, 2009 até 2014, mais ou menos, quando a parte boa dessas legislações foi aprovada, e a gente, né, isso é um histórico que a gente tem aqui, né, de tentativas que a gente não conseguiu avançar, mas me parece preocupante ver como não só a gente não avançou, mas como a gente vai consolidando esse modelo de vanguarda do atraso na comunicação, como dizia o Felipe. Acho que o Brasil não aproveitou aquela oportunidade, aquela janela, digamos assim, de oportunidade para avançar, e eu acho que se a gente olhar para a concentração da mídia no Brasil, os limites estabelecidos em lei já são mascarados por uma série de estratégias, né? A lógica das afiliadas, por exemplo, significa que um grande grupo de comunicação como o Globo não precisa ser dona efetiva das concessões, mas ela concentra mais de 90% da produção de diversos grupos locais que enfim, fazem uma parceria aí com um grupo concentrado. Eu não acho que essa legislação vá... vou fazendo uma análise aqui um pouco simplória, talvez, não acho que ela vai mudar o status do nosso sistema de comunicação. Ela vem consolidar, né? Ela vem legalizar e consolidar e apontar um caminho de consolidação desse modelo concentrado, né? Facilitando um pouco processos que vinham já se dando, né? De facilidades de arrendamento de canais de TV, né, que também é uma agenda bastante ruim, né? Essa facilidade de venda de horários, tudo isso vai na contramão do que é um debate, de fato, de participação social, no controle social sobre a comunicação. Eu acho preocupante que a gente olhe demais para a agenda da internet e esqueça, né, o quanto essa concentração também alimenta, por exemplo, produção de conteúdo para a internet. A gente alimenta e viabiliza grupos econômicos de comunicação e grupos religiosos de comunicação que também estão presentes nessa difusão nas plataformas, enfim. Acho fundamental que a gente olhe para essa... consiga, né, consiga enfrentar e criar alguma estratégia de enfrentamento onde a gente sensibilize, né, dentro desse governo de coalizão, onde a gente consiga ampliar essa voz da sociedade civil, essa voz organizada nossa, para que a gente possa fazer uma pressão minimamente equivalente, né? Eu acho que hoje o nosso desafio está muito pautado por aí. A gente tem uma força muito grande desses setores que influem, né, que incidem sobre o Congresso Nacional, sobre o governo, sobre, enfim, o orçamento público, né? Que de uma forma bastante desigual à sociedade organizada, aos movimentos populares no campo da comunicação, por conta dessa contradição em que o governo, na divisão
das áreas e dos ministérios optou por não tomar comunicação como uma agenda central inegociável, né, que deveria ser alvo de um conjunto de propostas que fossem na direção oposta, né, que fossem ampliando os limites, como a maioria dos países fez, para a gente poder dividir esse espectro radioelétrico, dividir as concessões de rádio, de TV, né, e os canais para mais atores. A gente precisa limitar a concentração daqueles que dominam quase tudo. Então, a gente teve em vários países batalhas, inclusive judiciais, depois, por conta dessas legislações, sobre esses limites. Foram batalhas difíceis, já de adianto, né? Não foram, várias delas foram derrotadas anos depois, um revés eleitoral. A primeira medida do Maurício Macri na Argentina, quando ele entra, é fazer um decreto retirando os limites que tinham sido estabelecidos para o Grupo Clarim, que é o maior grupo de comunicação da Argentina. Então, isso tudo vai revelando como é uma batalha sempre muito desigual, né? Muito, muito difícil, desafiadora, porque envolve essa concentração gigantesca. Agora, a gente tem... Eu acho importante olhar para a América Latina, como convidou o Felipe, para a gente lembrar que a gente teve avanços significativos nos países vizinhos, muitos deles com muito menos estrutura e capacidade de mobilização do próprio Estado do que o Brasil tem, né? Então a gente tem aí um caminho, uma potência, tanto nos limites da concentração, quanto, e eu acho esse um elemento fundamental, no fomento à diversidade, fomento à viabilidade técnica, financeira, né, de programas, da mídia não comercial, da mídia alternativa, como a gente entende aqui, e dessa mídia não sem fins de lucro, né, sem fins lucrativos, que pode estar produzindo outras vozes, né, outros sentidos, que são fundamentais para a própria garantia de uma certa, de uma mínima, digamos, resistência a essa ameaça fascista que a gente teve recentemente, enfim. Então, acho que é preocupante que o governo não haja de acordo com essa percepção que ele próprio, né, no caso do presidente Lula, já vocalizou, né, de que essa é uma agenda fundamental, inclusive para a defesa da democracia, para a defesa da diversidade de ideias, para a existência da própria proposta, né, popular no nosso país. Então, acho que... Excelente, André. Excelente. Agradeço aí a sua contribuição. Chegou aqui uma pergunta no chat, eu vou jogar aqui antes, porque provavelmente o Jeremias, na fala dele, acabe dando conta. Né? O Fernando Palmezan, que escreveu para a gente, se tem alguém que sentiu na pele os malefícios da concentração da mídia, foi justamente o presidente Lula. Que tipo de pressão ele sofreu para aceitar e sancionar essa lei? Jeremias, se por acaso for conveniente para você, já acaba respondendo no meio da sua fala. O Jeremias, ele participou com a gente aqui no ano passado também, né, Jeremias? A gente fez uma live dessa de balanço com o Jeremias e alguns jornalistas convidados para a gente entrevistar o Jeremias coletivamente sobre as demandas das rádios comunitárias. E é com alegria que um ano depois a gente receba. Demorou um ano, mas essa demanda de 25 anos de espera aí das rádios comunitárias, né, que é a questão da autorização finalmente para poder veicular a publicidade oficial sob a forma de apoio cultural, saiu, né? Então, acho que o Jeremias consegue para a gente provavelmente fazer um balanço para a gente que passe aí por esse retrocesso, de um lado, e por essa, não vou nem dizer esse avanço, mas uma reparação histórica aí às rádios comunitárias, com essa portaria publicada pela SECOM nessa semana. Então, bem-vindo, Jeremias. Mais uma vez, o espaço é seu aí para dividir suas reflexões com a gente sobre o assunto. Bom dia aí a Rita, o André, a todos os nossos telespectadores, ouvintes, né, que com certeza esse programa aqui poderá ser usado por algumas emissoras comunitárias, né? Eu acho que podemos também conversar com alguns companheiros de TVs comunitárias para utilizar. Por quê? Porque eu penso que enquanto o povo brasileiro, né, e as lideranças não entender que é a comunicação que manda, inclusive na economia, né, a gente não vai sair desse círculo vicioso, porque você tem a concentração da mídia na mão de poucos, e são esses que elegem a maioria dos parlamentares, né? Então,
a pergunta que o companheiro acabou de fazer aí, que eu vou deixar para vocês, se são mais preparados do que eu para responder, mas é um círculo vicioso, porque você tem concentração da mídia, você tem o capital, a grana, né? Grana do agronegócio, dos bancos, etc. E aí você tem a maioria no Congresso. Imagina vocês, 513 deputados federais, o pior Congresso do ponto de vista ideológico da história brasileira, né? Extrema-direita, direita, etc. Você tem um presidente que tem aí cerca de 150 parlamentares apenas, no universo de 513. Então tem que ser... O Lula, na verdade, ele precisa ser estudado nos cursos de administração de empresa, né? Principalmente, né? E de todos os setores, e como que consegue fazer essa administração toda, né? E a gente sabe que a Dilma teve essa dificuldade, porque realmente depende muito de cada pessoa de ter o saco, né? Digamos assim, né? Desculpando a expressão, para aguentar certas coisas, porque tem parlamentar que não é parlamentar, é bandido, né? O cara vai conversar com ele pergunta quanto que é meu? Quanto que vai para a minha conta ou no pacote, sei lá como que é. E o povo não sabe disso. Então eu vejo a comunicação, enquanto nós entendemos isso, que precisa ter um trabalho de informação, de conscientização, de politização, a gente não vai avançar, nós vamos ficar nesse círculo vicioso. Elegemos alguém progressista, alguém de esquerda, mas sendo comandado pela direita que toma conta do parlamento. Então, o povo também precisa entender de que quem governa, na verdade, não é só o presidente da República, são os poderes, e principalmente no Brasil hoje o legislativo. Veja a postura agora do Lira, né? Acabou de começar, na semana passada que começou, aliás, esta semana, né? Semana passada, não, esta semana que começou e já viu todo o auê, não sei o que e tal. Ou seja, a gente precisa entender que na hora de votar no presidente, precisa votar também num deputado federal e num senador que tenha um olhar mais progressista para a sociedade, que se preocupe com a geração de emprego, de renda, de uma política habitacional, uma política pública, social, etc, etc. Né? Então, eu acho que é isso. E vejo o seguinte, a comunicação é tão importante que se tivesse sido regulamentado, e aí a Rita foi muito bem na sua fala, né? Que é a questão da regulamentação daqueles 4 artigos da Constituição Federal de 1988, né, de 5 de outubro de 88, que é o artigo 220, 221, 223 e 54, talvez nós não teríamos mais golpe, não teríamos tido esse golpe de 2016, que atrasou a vida do Brasil. Não atrasou em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e ainda vem uma pandemia, né? Uma pandemia que há 100 anos atrás souberam, os governantes daquela época soube se preparar mais do que o atual, o ex-presidente, né, que pouco se lixou com a vida humana, tratou da vida humana como se não valesse nada, né? E tanto é que, se for fazer uma pesquisa, um estudo, a gente vai entender que muitos que foram a óbito eram bolsonaristas, eram aquele que confiava nele, era aquele que acreditava nele de que não precisava tomar vacina, que a vacina era importante, e acabou indo a óbito. Eu falo isso porque eu tenho, na repartição onde eu trabalhei por quase 37 anos, eu tenho exemplos lá, e de gente que até hoje não consegue acreditar que o irmão ou o parente foi embora porque acreditou, não usava máscara, não vacinava, etc, etc. Então, eu penso que a comunicação precisa ser tratada com mais respeito e, principalmente, ser uma prioridade. E eu vejo isso quando a esquerda vai para o poder, simplesmente diz não. Eu sei que tem toda a dificuldade para governar, tem que negociar, mas não pode dar as costas. Inclusive, o Lula é assessorado por um ex-companheiro que estava aqui, estudando no Intervoz, nas rádios comunitárias, no Barão de Itararé, um monte de gente aí que passou por todas as entidades, vai para o poder, parece que esquece. Né? Me desculpa, muita gente fica puto, falo, mas a gente tem que abrir esse jogo. São companheiros que estavam com a gente recentemente, e quando vai para o poder de Fernando Henrique, né? Esqueça do que eu escrevi e tal. Né? Então, gente, eu falo isso com uma certa revolta, porque a gente que passou esse ano de 2023 dentro do governo, a gente viu o comportamento de vários companheiros, de ex-companheiros, sei lá como que eu posso dizer aqui, né? Do tratamento com a gente, sabe? Muda. A gente chega num gabinete, parece que chegou, não
não companheiro de militância, companheiro de uma visão de sociedade melhor. Parece que chegou lá um bando de intruso que quer fazer uma maldade com o governo. E não é isso, cara. Nós somos lutadores, é nós que estamos aqui na base, somos nós que vamos fazer campanha, somos nós que vamos encarar os bolsonaristas. Sou eu que quase apanho aqui no meu bairro, né? Porque no enfrentamento do dia a dia, no período eleitoral, pós-eleição, porque os caras ficaram mais bravos aqui em Mato Grosso, me parece que foi depois das eleições com o resultado, né? Então, são essas coisas que a gente fica bastante revoltado. Mas, de qualquer forma, precisa avançar. Eu penso que a comunicação e a educação precisam se aliar. Não dá mais para o Brasil ter mais de 20 milhões de irmãos brasileiros e brasileiros analfabetos, gente. Não vou falar nem aqui o analfabetismo funcional, vou falar do analfabeto, das pessoas que vieram ao mundo e não sabem ler e escrever. Nós precisamos ter, assim como nós precisamos acabar com a fome, nós precisamos acabar com a fome de conhecimento. Quantos desses não querem aprender a ler e escrever? Agora, recentemente, de férias em janeiro, lá na cidade de Jaru, levei minha mãe para visitar um irmão que eu não via há muito tempo, está doente, né, com 86 anos, e lá no hotel que eu fiquei, o proprietário do hotel não sabe ler, ele não aceita Pix, ele não aceita depósito em conta, nada, tem que ser dinheiro, você pagar a sua diária, tem que ser dinheiro. Ele não sabe ler, ele chorou para mim a vontade que ele tem de aprender a ler e escrever, gente. Então, imagina um pequeno empresário que não sabe ler e escrever. Então, eu fico imaginando, quer dizer, vamos acabar com a fome? Tem que acabar porque a fome é diária. Agora, precisamos acabar com a fome do conhecimento, com o analfabetismo, porque eu acho que isso vai deixar o Lula ainda mais na frente, nacionalmente e mundialmente, como um cara de visão. Então, e aí eu falo da educação para falar da comunicação, porque como que você vai ter, num país com 26 milhões, 20 e poucos milhões de analfabetos, e uns milhões analfabetos funcionais, como que você vai fazer o processo de conscientização, de politização? Você veja, por exemplo, da extrema-direita, vários ex-sindicalistas, vários milhares de pessoas que passaram pela universidade, quer dizer, não adianta também só passar pela universidade, pela escola, se não tiver um processo de conscientização. As pessoas precisam entender, por exemplo, que meio de comunicação do Brasil não é do Roberto Marinho, não é de Silvio Santos, é do povo brasileiro. A outorga é do Estado, que é do povo brasileiro. Então, eles não podem fazer o que eles vêm fazendo na mídia, por exemplo, defendendo que o Brasil entregue soberania, que venda nossa estatal. Ou seja, não são órgãos de empresas, de imprensa, são empresas preocupados com o lucro deles. É isso que a gente precisa entender, é esse trabalho que nós, do movimento, precisamos fazer, aliado com as entidades que fazem estudos, aliados com a diversidade, aliados com todos aqueles que acreditam que a comunicação pode ser o avanço para a nossa sociedade. Nós não vamos chegar num país de primeiro mundo, embora nós tenhamos todas as condições, se a gente não quebrar toda essa estrutura que está aí e fazer um trabalho de politização. É difícil você conversar hoje com o trabalhador, ele dizer que não, que a esquerda não faz isso, não faz nada, não faz isso, não faz aquilo, e o cara vota num cara que vai lá e faz a reforma trabalhista, vai lá e faz a reforma previdenciária que está prejudicando ele, a família dele e os filhos dele, porque os filhos dele jamais, nessa nova formação jurídica aí da Previdência, jamais terá condições de aposentar. Por quê? Porque hoje você não tem mais aquele emprego igual eu tive, que eu fiquei quase 37 anos na mesma empresa, trabalhando na área de informática. Então, a gente precisa ter esse trabalho de consideração. E aí eu acho que é primordial a gente cutucar o governo. O pessoal pode ficar de cara feia, né? Eu fui numa reunião lá na SECOM, cara feia para lá, cara feia, mas nós temos que cutucar, porque é esse o papel do movimento social, esse é o papel nosso enquanto pessoas conscientes, politizadas. E, para isso, Abraço mudou a trajetória dela justamente para isso, para que nós possamos ter rádios comunitárias, embora na hora de conceder a outorga, né, o próprio governo de esquerda não atentou para isso, tem muita rádio na mão de pastor, de padre, de gente de direita, de extrema-direita, e tem muita gente nossa também, mas nós precisamos fazer a verdadeira comunicação comunitária. Não importa se o dirigente que é de direita está lá numa rádio comunitária, mas se ele respeitar, fazer um jornalismo local, que dê oportunidade para a pessoa falar, para outro que
uma cacetada para se defender, ele fazer um jornalismo mais ou menos como é praticado na Inglaterra, eu acho que já vai estar bom, independente se ele vai votar na direita ou na esquerda. É isso que nós precisamos fazer. E não adianta o parlamentar da esquerda dizer a rádio comunitária está na mão da direita. Meu amigo, está na mão da direita por quê? Quem é que deu as outorgas? E outra coisa, rádio comunitária é uma disputa política. Está lá no município, na grande maioria dos municípios brasileiros, meus companheiros e companheiras, que tem uma população que é 80% da população da cidade brasileira, tem uma população de 5 mil a 20 mil habitantes. Lá, o principal meio de comunicação é uma rádio comunitária. Então, a instância política de disputa. Se o cara da direita vai lá e monta uma rádio, você não vai disputar, está aí o edital agora. 13 editais para este ano, para 1.118 municípios que ainda não tem uma rádio comunitária depois de 26 anos. Qual é o problema de disputar? Reúne lá os professores, o pessoal dos trabalhadores rurais, as mulheres, as donas de casa, e montam uma rádio e vão para a disputa. Rádio comunitária é uma disputa política, nós precisamos entender isso. Se a gente não vai para a disputa, a gente vai ficar lá em casa ouvindo o pastor ficar pregando, dizer que prometendo terrenos no céu, né, ganhando um rio de dinheiro. Nós vamos ver gente da direita lá reproduzindo a programação da Jovem Pan, se a gente não entrar nessa disputa. Então, é uma disputa política. E aí nós temos que fazer isso. Eu não sei qual que é o meu tempo, Felipe. Eu acabei... Tem mais 2 minutinhos, pode seguir. Acabei passando aí, eu acho. Pode seguir, tem mais 2 minutinhos, Jeremias. Então, pessoal, desculpa a forma da gente expressar, mas são tantas coisas acumuladas, né, que vem. Então, nós, das rádios comunitárias, nós acreditamos que nós temos potencial. Nós temos hoje 5.000, quase 100 rádios comunitárias aprovadas pelo Ministério, funcionamento de cerca de 4.500, porque tem de 500 a 600 rádios comunitárias dormitando lá nas gavetas lá do Ministério da Casa Civil. Inclusive, o Ministério da Casa Civil precisa ser mais ágil. Nós temos um processo que foi aprovado pelo Ministério das Comunicações na época da presidente Dilma, gente, e está parado lá no Ministério da Casa Civil. Por que a Casa Civil? Porque a Casa Civil que vai transformar essa autorização no PDL, né, um projeto de decreto legislativo, vai mandar para o Congresso, que precisa mandar para o Congresso, que depois de 90 dias, mesmo o Congresso não ter votado, essa rádio já pode se tornar uma realidade na comunidade. Então, nós pensamos assim, que uma rádio comunitária, pelo potencial que ela tem, ela pode ser um agente transformador desse país, seja fazendo programas para alfabetizar o povo, seja fazendo programas que defenda a cultura local, programa que faça esclarecimento. Não é um programa PL, PCdoB, não é isso. Programa no sentido de trazer cada vez mais informação e conhecimento para o nosso povo. Eu acho que é isso que precisa. Porque se na hora que o nosso povo conheça de que determinado candidato vai votar contra ele, com certeza ele jamais votará nesse picareta, nem nesse candidato. Acho que era isso inicialmente. Valeu, Jeremias. O Jeremias tocou num ponto interessante, gente, que é essa questão do jornalismo local, né? Eu cacei aqui o número certinho para passar para quem está acompanhando a gente, seja ao vivo ou seja posteriormente, né? Que o Brasil sofre muito com a questão do deserto de notícias, né? O Atlas da Notícia mapeou em 2023, são 2.712 municípios do Brasil que não têm meios de comunicação locais, né? São 26,7 milhões de habitantes que carecem de meios de comunicação que produzem notícias do ponto de vista local, né? Sobre o local, para o local. Né? E aí também não entra não só o papel de uma rádio comunitária, que cumpre muito bem esse papel de fazer o jornalismo local, mas também volta na nossa discussão sobre a concentração dos veículos de comunicação. Né? Agora, com essa lei que permite que um sócio unipessoal, né? que uma entidade possa passar de 6 rádios ou TVs para 20, eu acho que agrava ainda mais o problema. Né? Esse pessoal que tem... que sofre com deserto de notícias, acaba tendo que consumir geralmente esses meios de canais que são muitas vezes retransmitem conteúdo dos grandes, né, do que vem geralmente das capitais, dos grandes centros, né? Bom, gente, são 5:55 da manhã aqui, vamos caminhando para 1 hora de live, então eu vou passar a palavra novamente para cada um, fazerem aí as suas considerações finais e já se despedirem da nossa audiência. Passo na mesma ordem, Rita, André e Jeremias. Tá, vocês dão aí o pitaco final de vocês
e já podem também se despedir do pessoal. Já falo para vocês que esse balanço, essa série que a gente faz para discutir essas questões é permanente, então vou convidar vocês para voltarem aqui, para a gente ir fazendo esse acompanhamento crítico, essa cobrança também, por que não, né? De forma permanente. A Ana Miel, que foi citada aqui, era uma das nossas convidadas para hoje também, né? Mas aí ela não conseguiu participar hoje, vai ficar para a próxima também. Coloquei aqui no chat, gente, o link para o artigo mencionado pelo André. O artigo repercutiu bastante aí no meio da galera que discutiu. Isso seria bacana, quem ainda não leu, poder entender um pouquinho. Eu achei bem interessante isso que o André falou, né? De fato, a regulação das plataformas, a questão das Big Tech, são uma urgência discutir, a nível global, inclusive, mas a gente não pode esquecer da boa e velha regulação e da democratização da comunicação, né? Então, vou passar aí para vocês, já agradeço de antemão todas as contribuições, acho bem legal a gente misturar esse perfil, né? A live é um pouco acadêmica, é um pouco a linguagem da rádio comunitária, e assim a gente vai tocando a nossa luta, né? Somos poucos, mas somos aguerridos, né, Jeremias? Vamos para cima. Então, vou passar aí para a Rita primeiro, depois o André e o Jeremias aí para a gente fechar. Bom, gente, é isso, né? Não resta muito caminho a não ser nos unirmos, nos mobilizarmos e seguir em frente. Então, quero fazer aqui um chamado, um convite para que as pessoas fiquem de olho nessa luta. O FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, mais do que uma entidade, é um fórum que congrega entidades de todos os ramos, não são só as entidades da comunicação, é o movimento sindical, os movimentos sociais, as associações, enfim, para discutir este assunto. Então, é super importante a participação efetiva. Faço um chamado aí para a galera que já é filiada ao FNDC, são mais de 500 entidades, mas também para as outras que participem. E, para além do FNDC, um chamado para que todo mundo fique muito atento a essa discussão, procure se informar, acompanhar aqui as lives do Barão, programação do Intervozes produz muito conteúdo de alto nível e divulga ali mastigadinho nas redes sociais para facilitar. É uma prestação de serviço muito importante. Abraço Brasil faz aí um trabalho bem importante também. Acompanha aí a rádio comunitária do teu bairro, da tua cidade. Entrem na batalha pela democratização da comunicação, porque é a batalha para que todos nós possamos viver melhor no Brasil, especialmente quem precisa mais, como pontuou aí o Jeremias, quem está passando fome, quem está sem acesso à educação, saúde, etc. Agradeço mais uma vez, Felipe, a oportunidade de estar aqui com você, com o Jeremias e com o André, discutindo esse assunto, que a gente aqui não está comemorando muito, mas é super importante a gente ter a chance de falar sobre isso, buscar caminhos, dialogar e buscar aí como avançar nisso. Muito obrigada a todos e muito obrigada à galera que está conosco aqui, ao vivo, participando, apoiando, e a quem nos assistirá aí poderá contribuir também depois, que a live vai ficar aí no canal do Barão e das transmissoras parceiras. Legal. André, antes de passar para você, olha que bacana aqui, a Patrícia Regina Schuster comentou: bom dia, foi uma das pesquisadoras do Atlas da Notícia e gostaria de pontuar que foram as rádios comunitárias as principais responsáveis pela diminuição destes desertos. Ou seja, temos ao vivo aí já a corroboração de tudo que ele tem falado aqui, que é importante a gente fazer para enfrentar esse problema na comunicação aqui brasileira. Obrigado, Patrícia, aí pela participação. André, contigo. É isso, fomentar que a partir do território a gente consiga ampliar as condições de comunicação. Esse desafio que a gente tem. Queria agradecer a possibilidade de a gente trocar um pouquinho hoje, esse olhar que a gente precisa ter, inclusive a gente defende a democracia para a gente poder fazer esse debate crítico, né, de uma política de comunicação, inclusive, assim, lembrando que a gente fica feliz de poder fazer esses debates, né, não está tendo que debater cloroquina, não está tendo que debater, enfim, um rebaixamento total, né, do horizonte de políticas públicas que a gente teve nesse último ciclo. Agora, a gente tem que estar muito atento e buscar, e a gente tem feito muito isso, né, no Intervozes, buscar
conectar essa pauta da comunicação com outras pautas das lutas nos territórios, para que a gente possa ampliar também a capacidade popular aí de incidência nesse campo tão fundamental, né, e que pode, inclusive, ser uma armadilha aí de retrocessos democráticos, né? A gente tem um contexto que não nos permite descansar, uma conjuntura que não nos permite descansar, e, portanto, saudar aí a possibilidade, né, desse ciclo de debates tão importante, né, que a gente sempre acompanha para debater a comunicação do governo Lula, e também, né, reforçar o convite da Rita aí para para que vocês acompanhem, né, todas as entidades que vêm se mobilizando, se organizando em torno dessa pauta. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui com referências tão importantes, né, Rita, Felipe e Jeremias, e espero que a gente possa estar em breve junto aí. Se eu não estiver aqui, estarei assistindo com certeza e acompanhando todos os debates. Valeu, André, muito obrigado, cara. Saudades de você. A gente sair para tomar um suco e bater papo. Jeremias, é contigo. Bora fechar essa live aí com chave de ouro. Uma semana importante aí para vocês que vivem intensamente essa luta, que talvez seja a mais árdua da luta da democratização da mídia, que é o pessoal da radiodifusão comunitária, né? Deixar para você encerrar aí com suas ideias finais. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rita, André, aí, por esse momento importante, né? Dizer que a gente queria que o Lula vetasse aquele projeto de lei para que a sociedade brasileira, em primeiro lugar, tomasse conhecimento de que um grupo econômico que tinha 6 rádios, passar 10 TVs, passará a ter 20. Era justamente para isso que deu mais rádios e TVs, talvez até para o inimigo político dele, lá da região dele, do estado dele, né? Não entendeu isso? Segundo, dizer que nós estamos numa campanha de esclarecimento junto ao nosso ouvinte sobre o papel da bancada evangélica contra as rádios comunitárias, tem se posicionado. Hoje a bancada da evangélica é maior que a bancada da aberta, e é ela que lidera. Foi pressionar o ministro Paulo Pimenta para que não alterasse o decreto 2615/98, que é a principal proposta. Tem outras propostas, mas no executivo é isso que nós queremos do presidente Lula. Dizer que estamos muito contentes com essa vitória, né, dessa possibilidade, depois de 26 anos, né, dia 19 completa 26 anos da Lei 9.062, de ter avançado dessa possibilidade de ter recursos federais nas rádios comunitárias, mas principalmente abre aí para que os estados e os municípios possam colocar. E agora nós vamos ver realmente se aquela conversa de governador, de prefeito, falar, olha, não ajuda a rádio comunitária porque a lei proíbe, porque eu posso responder processo, e etc. Aquela conversa que vamos ver agora. Então, o próximo passo é as abraços estaduais, as rádios comunitárias, ir para cima do prefeito, ir para cima do presidente da Câmara, para cima dos governadores, para que realmente nós possamos ter grana. E a gente tem colocado aqui o Atlas, né, o Deserto de Notícia, a gente poderá ter efetivamente as rádios comunitárias que já existem, ter um jornalismo bacana e poder nascer outras rádios. Né? Nesta oportunidade do Deserto de Notícia, estão agora 1.118 desse universo de 1.400, nesses 3 editais para este ano, poderão ter agora uma rádio comunitária, ou seja, através desta rádio comunitária, se o governo atender a nossa proposta, por exemplo, a gente tem equipes nessa rede que não ainda, né, para assumir as redes sociais. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer no Brasil todo, ter grupos de formação atingindo o país todo, para que nós possamos ter uma comunicação comunitária, uma comunicação votada lá. Mas vamos lá. Valeu, Jeremias. Deu uma travadinha aqui no áudio, mas deu para entender tudo, imagino, né? Não sei se foi só para mim. Deu uma pequena travadinha, mas ficou bem legível. Então, gente, é isso. Agradeço aí a todo mundo que acompanhou. Fica o convite para
se inscrever no 5G, canal. Né? 5G. Pois é. Para se inscrever aqui no canal do Barão. Também vou fazer um convite aqui para se inscreverem no canal do FNDC. O FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, tem promovido agora todas as sextas-feiras ao meio-dia, com exceção dessa, por isso que a gente ocupou inclusive essa faixa de horário aqui no Barão, mas todas as sextas ao meio-dia o programa Vozes pela Democracia, né, que é uma iniciativa bem bacana, o Barão está apoiando ela também. É basicamente um programa semanal para discutir temas que tem a ver com as políticas de comunicação aqui no Brasil, que tem a ver com o universo da comunicação, né? Um programa que é realizado lá na Atitude Popular, que também tem tudo a ver com o nosso debate aqui, o trabalho que eles fazem lá no Nordeste. Então, fica o convite para vocês também se inscreverem lá no canal do FNDC. A gente retransmite aqui no Barão também, mas bora fortalecer o canal lá do FNDC. É um programa muito interessante para a gente ir criando essa massa crítica, tentar levar um pouquinho desse debate para fora dos nossos círculos, né? Então, agradecer a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, todo mundo que acompanhou também depois, né, sem ter sido ao vivo, e aos nossos parceiros, o canal Pão com Ovo, o canal do FNDC e a TVT, TV dos Trabalhadores. Aí fica também um abraço final aqui para a Rita, para o André e para o Jeremias. Muito obrigado pela participação de vocês, gente. Um abraço. Rádio